Existe um ritual que, durante mais de 3.000 anos, tem sido praticado em segredo por mestres cabalistas que experimentaram prosperidade extraordinária. Este ritual envolve apenas um copo, sal e uma intenção precisa. Tem o poder de atrair dinheiro de fontes inesperadas, de abrir caminhos financeiros que pareciam impossíveis, de transformar a energia da escassez em abundância. Mas existe um segredo sobre como fazer este ritual corretamente que 97% das pessoas desconhecem. Presta atenção, porque o que vou te revelar hoje pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Segundo a Cabala judaica, o sal não é apenas um tempero. É um condutor espiritual poderoso, que foi usado no Templo de Jerusalém justamente por sua capacidade de purificar e atrair bênçãos. Sara, de Belo Horizonte, tinha 42 anos e estava endividada em 87 mil. Quando aplicou este ritual com a intenção correta, em apenas 45 dias recebeu uma proposta de trabalho inesperada que dobrou sua renda. Antes de continuar, deixa o like neste vídeo, porque este conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Escreve nos comentários: eu estou pronto para receber abundância. Ao fazer este compromisso público, você ativa uma força espiritual poderosa. Marcos Ezequiel tinha 38 anos e vivia em Córdoba, Argentina, trabalhando como técnico em refrigeração. Ganhava o suficiente para pagar as contas, mas nunca sobrava nada no final do mês. Sua esposa cuidava dos 2 filhos em casa, e ele sentia o peso de ser o único provedor da família. Em 2023, uma amiga comentou sobre o ritual do copo com sal e como havia transformado a vida financeira dela. Marcos, criado em uma família católica, mas sempre curioso sobre misticismo judaico, decidiu tentar. Comprou sal refinado comum no supermercado, encheu um copo d'água pela metade, colocou 3 colheres de sal dentro e posicionou o copo embaixo da cama, exatamente como a amiga havia explicado. Durante 6 meses, Marcos trocava a água e o sal religiosamente toda segunda-feira. Acordava cedo, fazia o ritual antes de ir trabalhar e esperava. Mas nada acontecia. Sua situação financeira continuava estagnada. Pior ainda, um cliente importante cancelou um contrato de manutenção que representava quase 30% da sua renda mensal. Marcos começou a duvidar. Será que era tudo mentira? Será que este conhecimento judaico não funcionava para ele? Até que, em uma tarde de sábado, navegando na internet, ele encontrou um vídeo de um rabino explicando os erros mais comuns no ritual do sal. O rabino mencionou 3 equívocos fatais que anulam completamente o poder do ritual. Marcos percebeu, com um aperto no estômago, que cometia todos os 3 erros. Primeiro, estava usando sal refinado comum, aquele sal de cozinha processado quimicamente. Segundo, fazia o ritual de manhã, no horário completamente errado, segundo a tradição cabalística. Terceiro, e mais grave, ele simplesmente colocava o copo sem dizer absolutamente nada, sem nenhuma declaração de intenção. Era como plantar sementes em solo estéril e esperar que brotassem. Marcos decidiu recomeçar do zero, desta vez seguindo as instruções corretas. Comprou sal grosso, marinho, não refinado. Começou a fazer o ritual sempre após o pôr do sol. E aprendeu a declaração específica em hebraico que acompanha o posicionamento do copo. Em 18 dias, ele recebeu uma ligação de um empresário que precisava instalar sistemas de refrigeração em 3 restaurantes novos. O contrato valia mais do que ele ganhava em 4 meses de trabalho. Em 2 meses, sua renda havia triplicado. O que Marcos descobriu está enraizado em um dos conceitos mais profundos da Cabala judaica, chamado Kavana. A palavra hebraica Kavaná significa literalmente direção ou intenção. No Talmud, os sábios ensinam que qualquer ação espiritual sem Kavana é como um corpo sem alma. Existe, mas não tem vida. É por isso que 2 homens podem fazer exatamente o mesmo ritual, com os mesmos materiais, no mesmo horário, mas um recebe abundância e o outro nada. A diferença está na Kavana, na intenção direcionada que transforma um gesto mecânico em um portal espiritual. O Zorar, o livro fundamental da Cabala, explica que o universo responde não apenas às nossas ações, mas especialmente à consciência por trás dessas ações. Quando você coloca sal em um copo de água sem nenhuma intenção clara,
É apenas sal dissolvendo-se em água. Mas quando você faz o mesmo ato com kavana, direcionando sua consciência para atrair prosperidade, purificar bloqueios energéticos e abrir canais de abundância, você está ativando forças espirituais milenares. O sal, na tradição judaica, não foi escolhido por acaso para este ritual. No livro de Levítico, Deus ordena que toda oferenda no Templo de Jerusalém seja acompanhada de sal, porque o sal representa o pacto eterno entre o Criador e a criação. O sal preserva, purifica e amplifica. Ele conduz energia espiritual da mesma forma que conduz eletricidade no plano físico. Mas existe um detalhe técnico crucial que a maioria ignora. O sal refinado, aquele processado industrialmente com aditivos químicos para não empedrar, perdeu sua estrutura cristalina natural, perdeu sua capacidade de conduzir energia espiritual. É como tentar sintonizar um rádio com a antena quebrada. Por isso, o primeiro erro fatal é usar sal refinado comum. Você precisa de sal grosso marinho, de preferência sem aditivos, mantendo sua estrutura molecular original, que vibra em frequências específicas reconhecidas pela energia cabalística. O segundo erro está no horário. A tradição judaica ensina que existem portais de tempo em que o véu entre o mundo material e o mundo espiritual fica mais fino. O momento após o pôr do sol, quando o dia termina, mas a noite ainda não começou completamente, é um desses portais. É chamado de Bimazot, o crepúsculo, e tem propriedades espirituais únicas. Fazer o ritual pela manhã, quando a energia solar está expandindo e dispersando, vai contra o princípio de concentração e atração que o ritual busca ativar. O terceiro erro é o mais grave. Você precisa declarar sua intenção em voz alta, preferencialmente usando as palavras sagradas em hebraico, que carregam frequências vibracionais específicas. Não precisa ser fluente em hebraico, mas precisa pronunciar, com respeito e convicção, a frase que direciona a kavana. Você vai corrigir esses 3 erros começando hoje. Primeiro, descarte qualquer sal refinado que esteja usando. Vá até um mercado ou loja de produtos naturais e compre sal grosso marinho. Se possível, escolha sal rosa do Himalaia ou sal marinho integral, aqueles que ainda mantêm minerais e a coloração natural. Segure o pacote de sal nas suas mãos e mentalmente dedique este sal ao propósito de atrair prosperidade para a sua vida. Segundo, escolha fazer o ritual sempre após o pôr do sol. Não precisa ser exatamente no minuto que o sol desaparece no horizonte, mas deve ser naquele período entre 6 da tarde e 8 da noite, quando a energia do dia está se recolhendo. Este é o momento em que sua intenção penetra mais profundamente no campo espiritual. Terceiro, e mais importante, aprenda esta declaração simples em hebraico que você vai repetir ao posicionar o copo. Baruatá Adonai Elihei Meleek. Haolam Sheasani Kirtzon. Traduzindo livremente, significa: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que me fez conforme sua vontade. Esta frase reconhece a soberania divina sobre todas as coisas, incluindo a prosperidade. Ao pronunciá-la, você está alinhando sua intenção pessoal com a vontade maior do universo. Não precisa ser perfeito na pronúncia, mas precisa dizer com convicção. Repita a frase 3 vezes enquanto segura o copo com ambas as mãos, sentindo o peso da água e do sal. Depois, posicione o copo embaixo da cama, do lado onde você dorme, e deixe ali por 7 dias completos. No 8º dia, despeje a água em um ralo que vá direto para a terra, nunca no vaso sanitário, e recomece o ritual com água e sal novos. Durante esses dias, preste atenção em oportunidades inesperadas, mensagens que chegam, ideias que surgem. A energia já está trabalhando, mas você precisa estar atento para reconhecer as portas que estão se abrindo. Talvez você esteja pensando, mas por que o ritual funciona quando feito corretamente? Será que é apenas sugestão psicológica, ou existe algo mais profundo acontecendo? Deixa eu te contar sobre um princípio que vai mudar completamente como você enxerga o dinheiro. Ana Beatriz morava em Curitiba. Tinha 29 anos e trabalhava como designer gráfica freelancer. Seu maior problema não era a falta de talento. Era a relação tortuosa que tinha com o dinheiro. Quando um cliente pagava adiantado, ela sentia culpa, como se não merecesse receber antes de entregar o trabalho. Quando cobrava o valor justo pelo projeto, sua voz tremia,
e ela frequentemente aceitava receber menos do que havia pedido. Ana cresceu ouvindo que dinheiro era sujo, que pessoas ricas eram gananciosas, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas crenças estavam tatuadas na sua mente subconsciente. Em 2024, ela faturava cerca de 3,2 palis por mês, trabalhando quase 60 horas semanais. Sabia que poderia ganhar o triplo se cobrasse valores compatíveis com seu nível de habilidade, mas algo interno a sabotava sempre. Até que Ana assistiu a uma palestra online de uma empresária judia que explicou o conceito de Melek. A palavra hebraica Melek significa rei ou soberano. E, na Cabala, representa uma postura espiritual fundamental em relação ao dinheiro. A palestrante contou uma parábola antiga do rabino Akiva sobre 2 servos de um rei. O primeiro servo vivia aterrorizado pelo rei. Escondia-se quando o rei se aproximava, tremia ao falar com ele, considerava-se indigno de estar em sua presença. O segundo servo amava o rei, buscava sua companhia, falava com ele abertamente, sabia que era valorizado e tinha um papel importante no reino. Qual dos 2 servos o rei confiaria responsabilidades maiores e riquezas para administrar? Obviamente o segundo. A parábola revelou algo devastador para Ana. Ela estava tratando o dinheiro como o primeiro servo tratava o rei, com medo, com sensação de indignidade, escondendo-se dele. E o dinheiro, como o rei na parábola, simplesmente se afastava dela. Ana percebeu que precisava inverter completamente sua postura. Não era o dinheiro que deveria ser seu rei, mas ela deveria se posicionar como rainha sobre o dinheiro. Isso não significava arrogância ou ganância, mas reconhecer que ela tinha autoridade espiritual para atrair, administrar e multiplicar recursos financeiros. Era uma mudança interna, profunda, de identidade. O conceito de Melek, na Cabala judaica, ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa que carregamos em nós a centelha divina da criação e da soberania. No Gênesis, quando Deus cria o homem, imediatamente lhe dá domínio sobre toda a terra. Domínio não como destruição, mas como administração sábia e responsável. Este mesmo princípio se aplica ao dinheiro. O Talmud é muito claro ao afirmar que pobreza não é uma virtude espiritual, mas frequentemente uma maldição que impede o ser humano de cumprir seu potencial. Há uma frase famosa do Rabino Meir que diz: aquele que não tem o suficiente está impedido de estudar Torá, de praticar caridade e de servir a comunidade plenamente. Isso contraria completamente a ideia cristã medieval de que pobreza é sagrada. No judaísmo, a prosperidade é vista como uma bênção que permite ao indivíduo ser uma bênção maior para outros. Mas existe um equilíbrio delicado aqui. Você não deve ser escravo do dinheiro, correndo desesperadamente atrás dele, deixando que ele controle suas decisões e sua paz. Isso também é servidão. O ideal é a posição de Melek, onde você reina sobre o dinheiro. Isso significa que você o atrai com autoridade, você o administra com sabedoria, você o multiplica com estratégia, mas você nunca permite que ele defina seu valor como pessoa. Existe um ensinamento cabalístico sobre as 10 sefirot, as 10 emanações divinas. Melê corresponde a Kter, a coroa, a mais elevada das sefirot. É o ponto onde a vontade divina se manifesta antes de descer para os mundos inferiores. Quando você se posiciona como Melek sobre o dinheiro, você está acessando Keter, alinhando sua vontade pessoal com a vontade divina de abundância e prosperidade. O dinheiro então flui naturalmente como consequência deste alinhamento, não como algo que você precisa implorar ou perseguir desesperadamente. Você vai aplicar o princípio de Melek durante o ritual do copo com sal através de uma declaração específica. Quando posicionar o copo embaixo da cama, além da bênção em hebraico que mencionei antes, você vai declarar em voz alta e firme: eu sou soberano sobre a prosperidade. O dinheiro me obedece, me busca e se multiplica sob minha autoridade. Eu atraio abundância porque reconheço minha dignidade divina. Repita esta declaração 3 vezes. Sinta as palavras reverberando no seu peito. Não é arrogância. É reconhecimento de quem você realmente é espiritualmente. Durante os próximos dias, toda vez que você receber dinheiro, seja salário, pagamento de cliente, troco, qualquer quantia,
Segure o dinheiro nas mãos por alguns segundos e mentalmente declare: você veio porque eu sou Melê. Você se multiplica sob minha autoridade. Este simples ato reprograma seu subconsciente e sua energia em relação ao dinheiro. Se você perceber pensamentos de indignidade surgindo, pensamentos como: não mereço ganhar tanto, quem sou eu para cobrar esse valor? Está difícil para todo mundo, então preciso aceitar menos. Pare imediatamente, respire fundo e declare em voz alta: eu sou Meleque. Essa frase vai funcionar como um interruptor que desliga o padrão antigo de servidão e reativa o padrão de soberania. Faça isso quantas vezes for necessário ao longo do dia. Ana Beatriz aplicou este princípio e, em 3 meses, estava faturando 11.000 mensais, trabalhando menos horas e sentindo-se em paz com o dinheiro pela primeira vez na vida. Agora que você entendeu por que o ritual não estava funcionando e qual deve ser sua postura interna em relação ao dinheiro, chegou o momento de receber o protocolo completo, passo a passo, do ritual do copo com sal, conforme a tradição cabalística judaica ensina. Carla Mendoza tinha 51 anos e vivia em Medellín, Colômbia, trabalhando como professora de ensino fundamental. Seu salário era modesto, cerca de 1.800.000 pesos colombianos por mês, o que dava para viver com dignidade, mas sem luxos. Carla era divorciada havia 5 anos e criava sozinha uma filha de 16 anos que queria estudar medicina. A mensalidade da universidade privada que a filha sonhava custaria mais de 6.000 pesos por semestre, um valor absolutamente impossível para Carla. Ela havia tentado conseguir empréstimos, mas foi negada por não ter garantias suficientes. A filha, percebendo a angústia da mãe, disse que desistiria do sonho e faria um curso técnico mais barato. Aquilo partiu o coração de Carla. Em março de 2024, uma colega de trabalho contou para Carla sobre o ritual do copo com sal e como havia atraído dinheiro inesperado através dele. Carla, sempre cética quanto a misticismos, decidiu tentar mesmo assim, porque não tinha mais nada a perder. A colega lhe passou o protocolo completo, exatamente como havia aprendido com o rabino de Bogotá. Carla seguiu cada instrução com precisão cirúrgica. Comprou sal grosso marinho em uma loja de produtos naturais. Escolheu um copo de vidro transparente, novo, que nunca havia sido usado. Na quinta-feira à noite, depois que o sol se pôs, encheu o copo com água filtrada até a metade. Adicionou 7 colheres de sopa de sal grosso, mexendo lentamente no sentido horário, enquanto visualizava a luz dourada entrando na água. Pronunciou a bênção em hebraico 3 vezes, com as mãos segurando o copo, sentindo o peso da intenção. Colocou o copo embaixo da cama, do lado esquerdo onde ela dormia, e agradeceu ao universo, antecipadamente, pela prosperidade que estava a caminho. Carla refez o ritual a cada 7 dias, sempre às quintas-feiras, após o pôr do sol. Em 30 dias exatos, ela recebeu uma ligação de um advogado informando que um tio distante havia falecido e deixado uma herança que incluía Carla entre os beneficiários. A quantia era de 42.000 pesos colombianos, cerca de 23.000 reais em conversão direta. Carla nem se lembrava direito desse tio, que havia emigrado para a Espanha décadas atrás. O dinheiro foi suficiente para pagar o primeiro ano completo da faculdade da filha e ainda sobrou para criar uma reserva de emergência. O conceito judaico por trás deste resultado tem um nome específico na tradição: Tzedakah. A palavra hebraica, tsdk, é frequentemente traduzida como caridade, mas seu significado real é justiça ou retidão. No judaísmo, ajudar financeiramente quem precisa não é um ato de bondade opcional, é um ato de justiça divina. Mais profundamente, Tzedakah representa o princípio cabalístico de que existe uma justiça cósmica operando no universo. E, quando você alinha suas ações físicas com suas intenções espirituais, essa justiça responde trazendo equilíbrio. O Zohar ensina que cada ação física que realizamos cria ondas no mundo espiritual invisível, e essas ondas eventualmente retornam para nós, materializadas em circunstâncias concretas. Quando Carla realizou o ritual com a intenção correta, ela não estava fazendo mágica no sentido superficial. Ela estava ativando Tzedakah, a justiça divina, que reconhece a sinceridade da intenção e responde trazendo recursos de fontes inesperadas. O dinheiro da herança não apareceu por acaso. Ele estava ali,
esperando, e o ritual funcionou como um sinalizador espiritual que atraiu a informação até Carla no momento certo. Maimônides, um dos maiores sábios judeus da história, ensinou que existem 8 níveis de tzedakah, e o mais elevado é aquele em que você ajuda alguém a se tornar autossuficiente, não dependente. O mesmo princípio se aplica quando você busca prosperidade para si mesmo. Você não está pedindo esmola ao universo. Você está reivindicando justiça. Você está ativando sua capacidade divina de prosperar para, então, poder ser uma fonte de bênção para outros. O sal no ritual representa o pacto de tzedakah, a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Você vai fazer o ritual completo, começando na próxima quinta-feira após o pôr do sol. Quinta-feira é o dia associado a Júpiter na astrologia cabalística, o planeta da expansão e da abundância. Por isso, é o dia mais propício para rituais de prosperidade. Primeiro, compre um copo de vidro transparente, novo. Não use um copo que já foi utilizado para beber, porque ele carrega memórias energéticas de outras intenções. O vidro deve ser transparente para que você possa ver a água e o sal, simbolizando clareza de intenção. Segundo, compre sal grosso marinho sem aditivos ou, se possível, sal rosa do Himalaia. Você vai precisar de aproximadamente 200 gramas para fazer o ritual durante um mês inteiro, trocando a cada 7 dias. Terceiro, na quinta-feira escolhida, espere o sol se pôr completamente. Entre no seu quarto, feche a porta e desligue o celular. Você precisa de silêncio e concentração total. Encha o copo com água filtrada ou mineral até exatamente a metade. A água deve estar em temperatura ambiente, nunca gelada. Adicione 7 colheres de sopa de sal grosso dentro da água. O número 7 é sagrado na tradição judaica. Representa completude e perfeição. Mexa o sal na água com uma colher limpa, sempre no sentido horário, fazendo 7 círculos completos. Enquanto mexe, visualize luz dourada entrando na água, carregando a intenção de atrair prosperidade, abrir caminhos financeiros e remover bloqueios energéticos que impedem o dinheiro de chegar até você. Depois de mexer, segure o copo com ambas as mãos e pronuncie a bênção em hebraico 3 vezes: Baruatá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Shiazani e Kirtzonu. Em seguida, declare: Eu sou soberano sobre a prosperidade. O dinheiro me obedece e se multiplica. Eu atraio abundância porque reconheço minha dignidade divina. Agora, abaixe-se e posicione o copo embaixo da cama, do lado onde você dorme. Se você dorme do lado direito, coloque do lado direito. Se dorme do lado esquerdo, coloque do lado esquerdo. O copo deve ficar o mais próximo possível de onde sua cabeça repousa, porque, durante o sono, seu subconsciente fica mais receptivo às energias sutis. Deixe o copo ali por 7 dias completos. No 8º dia, pegue o copo com cuidado, leve até um jardim ou vaso com terra e despeje a água diretamente na terra. Nunca jogue no vaso sanitário ou no ralo da pia, porque a água carrega as energias densas que foram purificadas, e elas precisam ser absorvidas pela terra, não retornar para o sistema de água. Depois de despejar, lave o copo normalmente e recomece o ritual na próxima quinta-feira. Faça isso por, no mínimo, 4 ciclos completos, o que significa um mês inteiro. Durante este período, mantenha-se atento a oportunidades, conversas inesperadas, ideias que surgem, mensagens que chegam. A prosperidade pode vir de formas que você não imagina. Mas tem algo extremamente importante que preciso te contar agora, porque, sem essa próxima informação, você pode atrair o dinheiro, mas não conseguir mantê-lo. Existe um princípio de proteção que rabinos milionários praticam em silêncio e que pouquíssimas pessoas conhecem. David Levy tinha 44 anos e era dono de uma distribuidora de produtos eletrônicos em São Paulo. Nascido em uma família judaica ortodoxa, cresceu ouvindo os ensinamentos do Talmud e estudando Cabala desde jovem. Em 2022, seu negócio estava prosperando de forma extraordinária. Ele havia fechado contratos com grandes varejistas e estava faturando cerca de 480 mil por mês, um crescimento de 400% em relação ao ano anterior. David estava radiante. Começou a compartilhar suas conquistas nas redes sociais, postando fotos do novo carro importado,
da viagem para Israel em classe executiva e do relógio suíço que comprou. Em reuniões de família, ele detalhava os contratos milionários, mencionava os valores exatos e falava sobre os próximos passos de expansão. Queria inspirar outras pessoas, mostrando que era possível prosperar. Seu pai, um rabino já idoso, o chamou para uma conversa séria. Disse que David estava violando um dos princípios mais antigos de proteção espiritual, o segredo. 4 meses depois das postagens e dos compartilhamentos excessivos, tudo começou a desmoronar. 2 dos grandes contratos foram inexplicavelmente cancelados, com os clientes alegando mudanças de estratégia interna. Um concorrente menor conseguiu, de forma surpreendente, oferecer condições que David não conseguia igualar, roubando outros 3 clientes importantes. Problemas fiscais que nunca existiram antes começaram a surgir, atrasando entregas e gerando multas. Em 6 meses, o faturamento de David caiu para 125 mil mensais, e ele estava lutando para manter as portas abertas. Ele voltou até o pai, devastado, e perguntou o que havia acontecido. O rabino explicou com calma. Ain Rara, o mal-olhado. Não é superstição primitiva, filho. É uma força energética real que se ativa quando você expõe demais suas bênçãos e atrai inveja, mesmo inconsciente, das pessoas ao redor. David decidiu seguir o conselho do pai. Parou completamente de compartilhar conquistas financeiras publicamente e apagou as postagens antigas. Quando alguém perguntava como estava o negócio, respondia com simplicidade: estamos trabalhando, graças a Deus. Nada mais. Ele começou a praticar uma oração específica de proteção em hebraico toda manhã, antes de abrir a distribuidora. Em 8 meses, os contratos voltaram, novos clientes apareceram e o faturamento não apenas se recuperou, mas superou os 600 mil mensais. A diferença, desta vez, era que ninguém, exceto sua esposa e seu contador, sabia dos números exatos. O conceito de Ain Rara, em hebraico, que significa literalmente olho maligno, é mencionado extensivamente no Talmud e em textos cabalísticos. Não é uma crença folclórica, mas um princípio energético reconhecido há milênios. O Talmud, no Tratado de Berashot, ensina que o mal-olhado tem poder real e que 99 de cada 100 pessoas morrem por causa dele, não por causas naturais. Isso soa extremo, mas o que os sábios queriam dizer é que a inveja gera uma força destrutiva invisível, que sabota bênçãos e conquistas. Quando você compartilha demais suas prosperidades, você inconscientemente convida a energia de inveja das pessoas, mesmo daquelas que te amam. A inveja não precisa ser consciente ou mal intencionada para ter efeito. Uma pessoa pode te admirar genuinamente, e ao mesmo tempo, sentir um leve desconforto ou comparação interna ao ver seu sucesso. Essa emoção gera uma vibração energética que, segundo a Cabala, cria brechas nas proteções espirituais que cercam suas bênçãos. É como deixar uma porta aberta em uma casa protegida. O Zohar explica que cada bênção que recebemos vem acompanhada de forças espirituais de proteção, chamadas de klipot, cascas protetoras. Mas, quando expomos excessivamente a bênção, essas cascas se enfraquecem, e forças opostas conseguem penetrar, causando perdas e bloqueios. Por isso, os rabinos, desde tempos antigos, praticam o princípio do silêncio estratégico. Eles prosperam, mas discretamente. Ajudam muitas pessoas, mas anonimamente. Vivem bem, mas sem ostentação. Há uma história famosa de Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que, mesmo tendo domínio completo sobre forças espirituais e prosperidade, vivia em uma caverna isolada e nunca revelava publicamente suas capacidades. O silêncio não é modéstia falsa, é sabedoria de proteção. Você vai proteger os resultados do ritual do sal, aplicando 3 regras específicas de silêncio estratégico. Primeira regra: nunca revele valores exatos do dinheiro que você recebe. Se alguém perguntar quanto você ganha, quanto recebeu de um projeto, quanto tem guardado, responda de forma vaga: o suficiente para viver tranquilo, graças a Deus, ou simplesmente: estou bem, obrigado. Não dê números, não entre em detalhes. Segunda regra: não poste conquistas financeiras nas redes sociais. Evite fotos de produtos caros que comprou, viagens luxuosas, novos bens materiais.
Se você comprou um carro novo, tire foto de outro ângulo que não mostre o modelo claramente. Se fez uma viagem incrível, compartilhe paisagens, não etiquetas de classe executiva ou hotéis 5 estrelas. A ideia não é esconder que você está bem, mas não esfregar na cara de centenas de pessoas, muitas delas passando por dificuldades. Terceira regra: mesmo para família e amigos próximos, seja discreto sobre valores específicos. Você pode compartilhar que conseguiu um trabalho melhor, que está crescendo profissionalmente, que está grato por bênçãos recebidas, mas não entre em detalhes numéricos exatos. Esta descrição não é mentira nem orgulho, é proteção espiritual inteligente. Além dessas 3 regras, você vai praticar uma oração de proteção específica em hebraico toda manhã. A oração é curta. Ibonel Omor Alai Ve'al Birshot Mein Hara. Traduzindo: Senhor do Universo, proteja-me e as minhas bênçãos do mal olhado. Diga esta oração ao acordar, antes de começar qualquer atividade do dia. Ela cria um escudo energético invisível ao redor das suas conquistas e recursos financeiros. Se você perceber que já compartilhou demais no passado e sente que está sofrendo efeitos de inveja, faça o seguinte: acenda uma vela branca, coloque em um prato com um pouco de sal grosso ao redor e, enquanto a vela queima, peça perdão mentalmente por ter exposto suas bênçãos de forma imprudente e declare que, a partir de agora, você protegerá o que é seu com sabedoria. Deixe a vela queimar completamente. Depois, jogue os restos no lixo e o sal na terra. Este pequeno ritual quebra o efeito do mal-olhado acumulado. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece que estas informações são verdadeiras e poderosas. Vimos a história de Marcos na Argentina, que fez o ritual durante 6 meses sem resultados, até descobrir que usava o sal errado, o horário inadequado e não declarava intenção. Quando corrigiu esses 3 erros fatais, em 18 dias sua vida financeira começou a mudar. Conhecemos Ana Beatriz, de Curitiba, que vivia como escrava do dinheiro, sentindo-se indigna de receber, até aprender o princípio de Melé e se posicionar como rainha sobre a prosperidade, triplicando sua renda em 3 meses. Acompanhamos Carla, de Medellín, que seguiu o protocolo completo do ritual passo a passo e, em 30 dias, recebeu uma herança inesperada de mais de R$ 23 mil, que mudou o futuro da filha. E ouvimos sobre David, em São Paulo, que perdeu contratos milionários por expor demais suas conquistas, até que aplicou o princípio do silêncio estratégico e não apenas recuperou tudo, mas superou os resultados anteriores, com proteção contra a inveja. Cada uma dessas histórias revela uma peça do conhecimento ancestral judaico sobre prosperidade. A Kavaná, a intenção direcionada que transforma a ação mecânica em portal espiritual. O Melek, a soberania sobre o dinheiro em vez de servidão a ele. A Tzedaká, a justiça divina que responde quando alinhamos a ação física com intenção espiritual. E o Ainhara, a proteção contra a inveja que preserva as bênçãos conquistadas. Durante os próximos 30 dias, você vai aplicar tudo o que aprendeu aqui. Você vai fazer o ritual do copo com sal corretamente, sempre às quintas-feiras após o pôr do sol, usando sal grosso marinho, pronunciando as bênçãos em hebraico e declarando sua soberania sobre a prosperidade. Você vai manter silêncio estratégico sobre os resultados financeiros que começarem a aparecer, protegendo suas conquistas do mal olhado. Você vai tratar o dinheiro não como inimigo, nem como mestre, mas como energia obediente, que responde à sua autoridade espiritual. E você vai observar, com gratidão e atenção, as portas que começarão a se abrir, os recursos que começarão a fluir e os caminhos inesperados que surgirão. Este conhecimento não é teoria abstrata. É uma tecnologia espiritual preservada por tradições antigas, baseada em disciplina, intenção, valores comunitários e princípios de proteção simbólica. Escreve agora nos comentários exatamente esta frase: eu protejo minha prosperidade com sabedoria. Esta declaração pública ativa uma força de compromisso que vai te ajudar a manter a disciplina do ritual e do silêncio estratégico. Quero que você volte aqui em 30 dias e compartilhe o que aconteceu, sem entrar em valores específicos, mas contando como sua relação com o dinheiro mudou. No próximo vídeo, vou revelar os 3 bloqueios energéticos ancestrais que impedem 89% das pessoas de prosperar, mesmo fazendo rituais corretamente, e como identificar qual deles está ativo na sua vida.
Você não vai querer perder isso. Que a luz da prosperidade ilumine seus caminhos. Que a sabedoria ancestral te guie. Abundância em todos os aspectos da sua vida. Shalom. M.